Curso de Gramática do Idioma Alemão. Regras de pronúncia. Lição 1. Antes de iniciarmos propriamente o estudo da gramática do idioma alemão, faremos o estudo de algumas regras de pronúncia do idioma alemão. Depois de sedimentado o estudo dessas regras de pronúncia, iniciaremos então o estudo das diversas regras gramaticais. Nesta lição primeira, então, vamos estudar alguns conceitos iniciais que se aplicam às regras de pronúncia, para o bom entendimento, o perfeito entendimento que sejam essas regras de pronúncia. Introdução. Antes de iniciarmos a aprendizagem de um novo idioma, devemos rever as normas gramaticais do português para melhor entender as regras gramaticais correspondentes do outro idioma. Para isso, antes de iniciarmos o estudo das regras gramaticais do idioma alemão, faremos uma breve recapitulação de alguns conceitos gerais relacionados ao estudo dos fonemas. Símbolos especiais. Os símbolos especiais que utilizaremos, representam os sons do idioma alemão não existentes no português, ou seja, alguns sons do idioma alemão não têm representação no idioma no português. Palavras compostas. Sempre que nos depararmos com palavras compostas, devemos destacar bem os elementos da composição. Por exemplo, essa palavra Oberarm, né? Nós pronunciamos Oberarm. Vejamos aqui no Google Tradutor como é que ela é pronunciada corretamente. Oberarm. 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 Então, sempre devemos destacar bem os elementos da composição, ou seja, Oberarm. Sílaba tônica. Na grande maioria das palavras do idioma alemão, a sílaba tônica é a primeira da palavra. Então, nós temos aqui a palavra kommen, né? Então, sendo a primeira, seria kommen. O kommen. Vejamos aqui no Google Tradutor. Kommen. Kommen. Ficou bem claro, né? Kommen, né? Então, o ko é a sílaba tônica, a primeira. Isso aí na grande maioria, não significa que sejam todas as palavras, né? Outro conceito importante, agora na nossa aula inicial, seria a importância da diferenciação das vogais longas e breves. Diferentemente do que ocorre no português, o fato de uma vogal ser longa ou curta pode ser um traço distintivo e fundamental entre as palavras em alemão. As vogais podem ser longas ou curtas, dependendo do tempo que elas são pronunciadas em relação à maioria das vogais. Então depende do tempo, né, que elas são pronunciadas em relação à maioria das vogais. Curiosamente, o português não marca de forma alguma o comprimento vocálico em suas palavras, pois a maioria absoluta das vogais são curtas no português, mas é comum que sejam percebidas vogais longas em algumas palavras, mas apenas em alguns dialetos. Vejamos aqui, elas são longas quando seguidas por H ou uma consoante. Temos aqui os exemplos, longas. Sorris, funis, né? A com crase, acento grave em alguns dialetos apenas. E são curtas quando seguidas por duas ou mais consoantes. Temos aqui curtas, o O de comi, o A de ando, né? Temos duas consoantes depois do A.
Então, o fato de uma vogal ser curta ou longa é importante, vai ser importante o conhecimento desse conceito no estudo do idioma alemão que daremos sequência na próxima aula. Até lá!